A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 26, 27 e 28 do segundo livro das Crônicas. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo de número 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que se buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e de Jabne, e de Asdod, e edificou as cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tomado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelos escrivãos Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar com pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Tá vendo, irmãos? Aqui. Sempre o homem foi inteligente, né? Nesse quesito de preparar, de construir coisas, né? Destinadas para a torre dos cantos de muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já se fortificado, exaltou-se em seu coração. Esse aqui é o problema que nós já vimos falando em leituras anteriores. Para sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Isso era só o sacerdote que podia fazer, né? Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu com pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, tinha o seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Quantos mais os atos de Uzias, tanto os seus primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Agora o capítulo de número 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok.
Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre os muros de Ofel. Também edificou cidades em região montanhosa de Judá, nos bosques e castelos e torres. Ele também guerreou contra os filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, e também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto ao mais os atos de Jotão, tanto as suas guerras e empreendimentos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28 agora. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas de Baalins. Também queimou incenso no vale dos filhos de Rimon e queimou seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos dos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis sírios, os quais o derrotaram e levaram dele cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu com grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, a Azicrão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram preso de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grandes despojos e trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, o Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora, cuidais e sujeitai os filhos de Judá e Jerusalém, para vos seres escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, atendei-me, e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque brasume da ira do Senhor sobre vós. Então se levantaram alguns dos homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, contra os que voltaram da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros, e a nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos príncipes de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e os despojos, e vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram os que estavam fracos e não podiam andar, eles levaram jumentos até Jericó, cidade das palmeiras, e a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudasse, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da campina do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Guinzo e suas aldeias, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz,
pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem também a mim. Porém, eles foram a sua ruína e para todo Israel. Ajuntou-se a casa e os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira de Deus, o Deus dos seus pais. Quanto mais os atos dele e todos os caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos na história dos reis de Judá e Israel. Descansou a casa com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, aqui fala de 3 reinos, né? Fala do reino de Uzias, tá? Que foi um reinado muito bom, até ele se ensoberbecer o seu coração, né? E fazer coisa que não era lícito ele fazer. Depois narra o reinado de Jotão, tá? Que também foi um bom rei em Judá. E narra aqui um dos piores reis de Judá, que foi o rei Acaz. Não foi o pior de todos, mas foi um dos piores, tá? Porque ele cometeu aqui coisas abomináveis, né? Se entregando completamente à idolatria, à desobediência e à rebeldia. Inclusive, se você ler o começo do livro do profeta Isaías, esses 3 reis faz parte, né? Na verdade, os 4, né? Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, tá? Esses 4 reis aí faz parte do longo ministério do profeta Isaías. Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.